O Jornal da Câmara recebe hoje o vereador Antônio Goulart, do PSD. Ele é autor do projeto de lei que institui a implantação da assistência psicopedagógica na rede municipal de ensino. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, uma alegria muito grande estar novamente aqui na TV Câmara São Paulo. Tivemos aí um apoio muito grande, né, da totalidade dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Para aprovação do projeto. Isso que já vinha tramitando há muitos anos e que aprovamos em segunda votação. Como é de conhecimento das pessoas que assistem a TV Câmara, todo o projeto para ir à sanção do prefeito precisa tramitar nas comissões e ser votado 2 vezes em plenário. E nós fizemos isso na última terça-feira, né? É um projeto de fundamental importância para a rede de ensino. Hoje não se tem conhecimento de uma escola particular sem a presença de um psicopedagogo, né? E o psicopedagogo, ele tem uma importância fundamental, porque hoje nós temos aí uma evasão escolar muito grande. Muitos alunos que acabam ficando envergonhados por não conseguirem acompanhar o ensino que lhe é dado, né? Muitos alunos são reprovados 3, 4 anos em matemática, ou em português, ou em ciências, porque a professora tem dificuldade para identificar a deficiência daquele aluno, né? E acaba não tocando o ponto que ele precisa de ser despertado para ter atenção naquela matéria. Vereador, esse projeto foi aprovado em segunda votação, ele surgiu na Comissão de Educação, ele foi levado a plenário, foi aprovado em segunda votação, agora ele vai para a sanção do prefeito Fernando Haddad. Isso. Na realidade, ele não surgiu da Comissão de Educação, ele tramitou também pela Comissão de Educação, mas foram sugestões de vários profissionais de ensino e o exemplo que nós temos já em outros municípios. São Paulo não é pioneiro disso. Normalmente, São Paulo, toda lei que se faz em São Paulo é copiada nas demais cidades do Brasil. E hoje nós já temos muitos municípios, né? Inclusive a cidade que nós falamos agora há pouco, aqui antes de começar o programa, a cidade de Santos, já é lei lá, é lei em Ourinhos, né? Em outras cidades também. E temos aqui uma escola, o Colégio Santo Ivo, na Lapa, só o Colégio Santo Ivo tem 12 psicopedagogos. Mas aí, assim, aí existe aquele velho hiato que o senhor conhece bem, da qualidade da educação pública e da qualidade da educação privada. Mas não ideologizando a discussão. Mas essas barreiras estão sendo quebradas pelo seguinte: até bem pouco tempo atrás, as escolas particulares remuneravam melhor o seu professor do que a rede pública. Hoje, o município já venceu essas barreiras. Hoje, o professor da rede pública municipal recebe bem mais do que o professor da rede particular. E este profissional oneraria muito pouco o município, né? E traz uma qualidade muito grande, porque muitas vezes o aluno precisa de uma sala de aulas com 35, 40 alunos, a professora não tem, por mais competente que seja a professora, ela não consegue identificar o problema de um aluno que, no olhar de um psicopedagogo, ela teria condição, conversando com aquele aluno, de detectar os problemas que ele tem de aprendizagem, né? E chamá-lo à realidade e evitar que exista repetência e de que exista também a evasão escolar. O senhor citou aí 2 palavras que são palavras importantes nesse processo: repetência e evasão escolar. Como é que a atuação da psicopedagoga ou de um psicopedagogo, como é que essa atuação pode estar voltada, de acordo com o projeto que o senhor apresentou, para conter esses problemas? Primeiro, o grande problema, a evasão escolar. Na realidade, é identificando o problema do aluno. Muitos alunos têm muita dificuldade, uma das matérias que mais chama atenção é matemática, né? E a partir de um cuidado de um psicopedagogo, que ele vai levantar pelas notas da criança, né? Vai ver que a criança não tem uma nota boa em matéria A, B ou C. Via de regra, a matemática é a que mais repete, né? E chamando o aluno, conversando com ele, vendo as deficiências, o porquê que aquela matéria não atrai a sua atenção, ele vai trabalhar o aluno e, a partir de pequenas terapias, né, esse aluno passará a gostar da matéria, a ter atenção pela matéria, né? Aconteceu já em vários casos, teve casos de professor, de psicopedagogo que trabalhava em colégios, que eu tive conhecimento a partir, inclusive, da apresentação deste nosso projeto aqui na Câmara, que foram obrigados até a montar clínica particular, né? Deixou a escola
que ele era profissional, acabou montando uma clínica particular, tamanho a demanda. E a grande maioria dos alunos que hoje são clientes desses psicopedagogos que têm sua clínica particular são da rede pública. O pai identifica, olha, meu filho não está indo bem e tal, não quer ir mais à escola porque não consegue acompanhar tal e qual matéria, e o pai procura uma psicopedagoga para acompanhar. Ou seja, na prática, o que o senhor está fazendo, vereador, com a apresentação desse projeto, é levar uma ideia de uma pedagogia mais aplicada ou mais customizada, de acordo com a necessidade do aluno na rede pública. Este procedimento que o senhor citou, vereador, é um procedimento um tanto quanto usual, corriqueiro, no ensino particular. Com certeza. Né? Quem estuda, o senhor tem um filho que estuda numa escola particular, quem estuda numa escola particular tem habitualmente, o seu filho tem algum problema, o senhor é chamado, olha, precisa de um reforço e tudo mais. Essa identificação vai passar a ser, aspas, mapeada. Mapeada em toda a rede pública, e eu tenho certeza que São Paulo, a qualidade do ensino de São Paulo, que já é boa, vai melhorar ainda mais. E nós temos também o nosso mandato todo voltado para a educação, né? Eu sou autor das leis que obrigam a prefeitura a distribuir gratuitamente o uniforme, o material e o tênis. São 3 leis de minha autoria que aconteceram no passado, né? E agora vem essa lei do psicopedagogo, né? Que também, devido a esse nosso envolvimento, é que fez com que fosse eu a pessoa escolhida, né, para apresentar o projeto. Tivemos grandes debates aqui na Comissão de Educação, que existem, infelizmente, algumas representantes de classes, né, de professorados, que são favoráveis ao projeto, em nenhum momento foram contrários, mas existe um debate de que as pessoas não querem o psicopedagogo porque ele vai entrar na verba da educação que competiria ao professor. O psicopedagogo é um professor. Tanto é que, caso eles não vejam dessa maneira, que modifique o nome do cargo, psicopedagogo. Mas a parto do momento que esse projeto for sancionado pelo prefeito Haddad, seria aberto um concurso público para isso? Concurso público para os psicopedagogos. Com quantas vagas? Depende muito da demanda de cada região, né? Eu acho que o município tem expertise suficiente, né? O secretário da Educação, que é um educador, e o próprio prefeito, né? De colocar, a princípio, pelo menos um por escola. Nós deixamos essa demanda, né, essa expertise para os técnicos da educação. Nós temos o conselho. Com o secretário Calegari? Já conversei com o Calegari, já havia avançado bastante a conversa com o Alexandre Schneider, né? Não tive a oportunidade ainda de conversar com o Fernando Haddad, mas vou conversar agora, ainda essa semana. Eu tenho uma reunião hoje com o secretário de governo para tratar do projeto e para marcar a audiência com o prefeito para discutir, que ele tem aí alguns dias para sancionar o projeto. Eu tenho convicção de que ele vai sancionar. A partir do momento que esse projeto for sancionado, quem está nos assistindo seguramente tem essa dúvida. Quando é que esse psicopedagogo estará atuando numa escola e ajudando a conter um problema chamado evasão escolar? No momento, é o prazo para convocar um concurso público. Tendo vontade política, um concurso público, você pode abrir inscrição em um mês, fazendo o outro e já contratar de imediato. Porque verba para isso tem. Hoje o município de São Paulo gasta de 30% a 31% na educação, né? E em nenhum momento, nenhum dos prefeitos que passaram por aqui, eu estou vereador no 5º mandato, todos os prefeitos cumpriram à risca, né, o investimento na educação. E a cidade de São Paulo passa a ser mais respeitada por qualificar ainda mais a educação do município. Quer dizer, não é uma utopia imaginar que essa dimensão na atuação do psicopedagogo se torne possível, factível, já no 2º semestre desse ano? Não, é plenamente factível, eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Nós quando aprovamos a lei do uniforme e do material escolar, muitos colegas vereadores falaram, eu vou votar, eu acho que é interessante, mas na prática isso aí não vai acontecer, né? Vai ser mais uma lei. Hoje, não só a cidade de São Paulo, mas todas as cidades do Brasil, os estados, distribuem uniforme, material escolar e tênis, cópia da lei que nós fizemos em São Paulo. O senhor reputa, vereador, que uma das bandeiras políticas da sua atuação como parlamentar, pelo 5º mandato consecutivo, é a educação? Eu tenho um trabalho muito forte na área da educação, também na área do esporte, né? Ou seja, a educação. Quando a gente vê, inclusive na televisão, em outros canais, discussões sobre o futuro do Brasil, são apresentados 4 grandes temas. Primeiro, desafio, infraestrutura. Segundo, carga tributária. Terceiro, burocracia. E quarto, que tangencia no que o senhor está falando,
qualidade da educação. Vez por outra, inclusive em telejornais mais densos, são apresentadas séries de reportagem que comparam o Brasil à Coreia. A qualidade da educação é um desafio para o crescimento do Brasil e para a competitividade do brasileiro? Principalmente falar da Coreia, né, que é um país que salta aos olhos a qualidade do ensino, né, uma coisa assim fantástica. O Brasil, o que, na minha opinião, falta é gestão da coisa pública. Se você colocar a verba da educação para um administrador de uma escola particular gerir, certamente vai melhorar muito a qualidade, né? Com a mesma verba, você vai poder fazer muito mais e fazer com que haja mais atenção do aluno, né? E evitar que se crie maus profissionais. Nós temos, inclusive, um problema sério no Brasil, tanto no que diz respeito à educação como à agricultura, né? Quando o café está dando dinheiro, todo mundo quer cultivar café. Quando o milho está dando dinheiro, no ano seguinte, baixa o preço da saca de milho. E assim a educação. Alguns cursos no Brasil, na realidade, têm profissional demais. Você vê todos os dias escolas de enfermagem. Eu acho que em São Paulo deve ter pelo menos uns 10 enfermeiros para cada doente, né? É fábrica e fábrica de enfermeiro em São Paulo. Com certeza, as escolas da melhor qualidade. Só que não existe tanto hospital e tanto paciente para enfermeiro. Você vê de outra forma, dentista, advogado e tudo mais. E você vê na engenharia faltando profissionais, né? Apesar de que agora, com incentivo, falando que nós vamos importar... Engenharia voltada para a área de petróleo, por exemplo, tem vaga aberta quase o ano todo. Importar mão de obra, mas você vê, na USP, tem uma inscrição neste momento para o aluno que queira vir de outra universidade ou que está fazendo um curso na USP querendo ir para outro curso. O único que não tem vaga hoje, já é uma coisa muito importante, é o curso de engenharia, né? Você pode, eu acredito que no momento em que houver um maior envolvimento do ensino, né, para um futuro próximo, que ele possa arrumar um bom emprego, um bom salário, certamente você vai estar qualificando melhor esse aluno e criando uma perspectiva real de emprego, real de futuro desse aluno. Vereador, vamos falar sobre um outro assunto? A gente vai voltar a esses macrotemas nacionais, sim, oportunamente. Na segunda-feira o senhor deve ir para a Bolívia. O senhor usa uma lapela aí do Corinthians, o relógio tem o símbolo do Corinthians. Eu intuo que o senhor seja corintiano, vereador. Graças a Deus, né? Eu nasci corintiano, uma coisa que não se explica, né? E graças a Deus a maior parte do povo brasileiro tem o mesmo privilégio que eu. Nós somos corintianos, mas eu, além de ser corintiano, eu sou conselheiro vitalício do Corinthians e dos Gaviões da Fiel. E nós tivemos aquele lamentável acidente lá com a morte do garoto, do Kevin. O senhor vai para a Bolívia na segunda-feira que vem? Eu devo ir com um grupo grande de deputados, né, estaduais, de deputados federais, senadores, e provavelmente o ministro de Relações Exteriores retornará à Bolívia. O governo brasileiro está dando um apoio muito grande, não é? O embaixador do Brasil na Bolívia também. Amanhã, o presidente do Corinthians, o Mário Gobi, vai estar com o ministro de Relações Exteriores e nós devemos ir uma comitiva, porque, lamentavelmente, as condições... O ministro Patriota vai? Deverá ir, está para ser confirmado, né? Mas a condição subhumana dos presos, né? São 12 jovens que estão presos lá. A própria Rede Globo, através do Fantástico, já provou, através de perícia, que foi o rapaz que está aqui no Brasil, foi quem soltou esse sinalizador, que é lamentável que esse instrumento tenha entrado ao campo. Só que o mando do jogo era do São José. Deveriam ter feito busca nos torcedores, né? Nós tivemos no Japão recentemente para ver o Corinthians ser novamente campeão mundial. Não teve nenhum problema, a polícia do Japão trabalhando de uma maneira fantástica e, lamentavelmente, esses sinalizadores virou moda na arquibancada. 3 dias após acontecer esse acidente lá que vitimou o Kevin, nós tivemos um jogo Milan e Barcelona e os torcedores lá da Europa. Então, não pode falar que é aqui de um país como o nosso, né? Soltaram o mesmo sinalizador, né, que foi soltado lá na Bolívia. É uma pena que isso tenha acontecido, espero que não tenha mais isso em nenhum estádio brasileiro, mas nós não podemos permitir
que o ser humano, principalmente o inocente, seja tratado da maneira como estão sendo tratados. Eu não posso dizer que estão sendo tratados como animais, porque não se trata animais da maneira como eles estão sendo tratados. Eu tenho mantido contato permanente com a família, até como ser humano, poderia ser torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, estaria fazendo a mesma coisa. Lá. Em Brasília tem muitas pessoas envolvidas. Em São Paulo vamos ter, inclusive, amanhã um debate que o deputado Fernando Capês está promovendo a respeito. Ele, inclusive, deverá integrar a comitiva, né? E você veja que o Fernando Capês era um promotor que ganhou notoriedade combatendo a nós, torcedores, né? Hoje é um grande deputado, está com a mesma bandeira. Então, nada de clubístico na coisa. Mas eu tenho o privilégio de ser corintiano, sim. Né? E quando eu não saio com o símbolo do Corinthians na lapela, o paletó reclama. Olha só, vereador, o senhor vai para a Bolívia, para Oruro, né? Na verdade, é uma missão diplomática que vise dar suporte jurídico ao grupo preso? Não só suporte jurídico, mas também suporte político, porque nós estamos encarando como uma questão política o que está acontecendo na Bolívia. Né? As pessoas que foram presas 20, 30 minutos após o episódio. Somente quando a torcida do São José percebeu a gravidade do que tinha acontecido e começou a cobrar da polícia. Foram presos aleatoriamente. 2 dos presos, tanto o Tadeu, que pertence a Gaviões da Fiel, que é tesoureiro da torcida, quanto o São Luís, que é da Pavilhão 9, se apresentaram à polícia depois que os 10 haviam sido presos, se colocando à disposição da polícia como representante das torcidas. Aí eles receberam voz de prisão também, estão lá presos. Ficaram 3 dias na solitária, né? 6 jovens desses. Tem um deles que está com problema sério de saúde, precisaria trocar os pinos de uma prótese que tem no braço. Não foi permitido sequer que ele recebesse visita médica. Então, o problema realmente é muito grave, né? E nós estamos mantendo contato direto com a Embaixada do Brasil, contratou um advogado lá que está dando toda assistência. Houve a iniciativa das torcidas aqui no Brasil de contratar uma advogada também com direito internacional para tentar ajudar. E acho que é o papel do político, né? Defender os brasileiros. O senhor deve ficar lá quantos dias? É coisa rápida, nós devemos ir na segunda e retornar na terça. Já com a agenda feita, tanto visita ao presídio, mas também uma visita aos ministros de Relações Exteriores de lá, né? E para tentar sensibilizar. Nós tivemos um dos julgamentos, a primeira audiência pública que deveria ter, a primeira audiência com os presos, a promotora que estava cuidando do caso se recusou a ir na audiência porque era o Dia da Mulher. Foi dia 8 de março, seria a primeira audiência e não teve audiência porque foi o Dia da Mulher. Ela certamente tinha coisas mais importantes a fazer do que participar da audiência. Então, a situação realmente é muito grave, né? E nós vamos lá e, como eu disse aqui, poderia ser representante de qualquer torcida, né? Nós temos aqui na Câmara Municipal torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, da Portuguesa, né? Que é o único, o Vadim Butran, e todos estão sensibilizados com esse problema. E aí, a semana que vem a gente fala sobre ele. Tá? Aqui. O senhor está sumariamente convidado a falar para a gente o que é que foi feito em relação ao caso desses 12 torcedores do Corinthians que permanecem presos na Bolívia depois daquele incidente que resultou na morte do garoto Kevin Spada. Obrigado, vereador Goulart. Obrigado pelo bate-papo. Estamos à disposição. Também. Estou muito feliz aqui comemorando com os educadores, com todos os pais que já tiveram os seus filhos, né, precisando de um psicopedagogo, comemorando este momento de termos aprovado essa importante lei para a cidade. Legal. Valeu, vereador. Obrigado pela atenção.